Amém, irmãos? Vamos para a palavra do Senhor. Como o tema é sobre oração, nós vamos folhear bastante versículos essa noite, que fala exatamente sobre a oração, a eficácia da oração. Tiago, capítulo 5, verso 16, parte B. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Amém? Irmãos, a oração é uma das maiores armas espirituais que Deus colocou em nossas mãos. Desde o Gênesis até o Apocalipse, a Bíblia, ela nos mostra, ela relata que homens e mulheres que viveram grandiosos milagres, que viveram extraordinárias experiências, porque decidiram buscar o Senhor em oração. Aqui eu separei alguns versículos, não precisam abrir, esses vocês depois leem em casa. Êxodo, capítulo 33, verso 11 ao 14, diz que Moisés intercedeu pelo povo e Deus não o destruiu. Tiago, capítulo 5, verso 17 e 18, diz que Elias orou e o céu se fechou. O tempo ficou 3 anos e 6 meses sem chuva. Elias orou e choveu. A terra germinou os frutos que deu em abundância. 1 Samuel, capítulo 10, verso do 10 ao 20. Ana orou e o Senhor deu Samuel. Glória a Deus. Atos, capítulo 12, verso 5 ao 11. A igreja orou e Pedro foi libertado da prisão. Tudo isso mostra que a oração, irmãos, ela move, a oração, ela transforma situações impossíveis em situações possíveis. E essa noite eu lhe faço uma pergunta: que temos realmente usado esse poder que Deus nos deu? Será que nós temos usado no dia a dia? Será que nós temos usado em nossa vida esse poder que Deus entregou em nossas mãos? Incline sua cabeça. Senhor meu Deus, mais uma vez estamos na Tua presença. Nós já cantamos, nós já oramos. A Tua presença se faz real aqui essa noite. Então essa noite, Pai, que o Senhor venha usar a minha vida, para que essa palavra venha a ser ministrada, Pai, e esses corações possam entender que nós não possamos ficar nem sequer um segundo sem orar e sem clamar a Ti, Pai. Por isso eu lhe peço, Pai, abençoa cada um, tira toda distração essa noite desta casa, Pai, para que Teus filhos possam sair daqui cheios da Tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, essa é uma arma poderosa que nós cristãos temos, é a oração. Se você quer vencer
Se você quer ser bem-sucedido, então ore. Eu separei 5 pontos aqui que nós vamos conversar essa noite. Primeiro, Jeremias 33:3. Diz assim, livro bastante conhecido: clama a mim e respondei-te-ei, e anunciei-te coisas grandes e firmes que não sabes. A oração, ela não é só nós pedirmos coisas para Deus. Eu não sei se já aconteceu com algum de vocês, mas muitas das vezes eu conheço pessoas que ficam pedindo oração, para que quando eu venho na casa de Deus, ou quando eu estou em casa, orem por mim. Eu estou precisando de uma provisão de Deus, então orem por mim. Mas a oração não é somente nós pedirmos coisas para Deus. A oração é um relacionamento com Deus. Se essa pessoa só pede oração para que você ore, mas se ela não tem um relacionamento com Deus, então não adianta. Porque nós temos que ter vida íntima com Deus. Nós temos que ter um relacionamento com o Pai. Orar é conversar com o Pai. Orar é se relacionar com o Pai. Orar é entrar na presença e na intimidade de Deus. Não tem como eu e você, nós sermos bem-sucedidos, nós vivermos uma cura, uma provisão de Deus, se nós nem sequer oramos buscando a presença de Deus. Quando nós oramos, o nosso coração se alinha com a vontade de Deus. Quando nós entramos em nosso quarto, nós clamamos a Ele, buscamos a presença dEle, o nosso coração se alinha com a vontade dEle. Aqui tem um exemplo muito prático de quem buscam a Deus em oração, mas não buscam a Deus só em momentos de crise. Nós temos que buscar a Deus quando tudo está bem. A situação está difícil, enfermidade na minha família. Aí o irmão chega, pode orar por mim? O irmão mesmo não quer nem orar, ele começa a pedir oração, ele começa a falar que precisa de uma cura, que precisa de uma provisão de Deus, mas não busca a Deus. Não tem como, irmãos. Mateus 6:6 diz assim, que Jesus, Ele nos ensina a buscar Ele diariamente. Não é esporadicamente. Hoje eu busco, amanhã eu não busco. Depois eu busco, no outro dia eu não busco. Jesus, Ele ensina que eu e você o busque diariamente. Irmãos, faça da oração um estilo de vida. Se você é uma pessoa que trabalha todo dia, então ore todo dia. Se você é uma pessoa que todo dia vai na academia, então ore todo dia. Se você é uma pessoa que joga futebol todo dia, então ore todo dia. Faz ela um estilo de vida. Aonde você vá, ore. Busque a provisão de Deus. E não faz da oração apenas uma emergência. Porque eu vejo muitos só buscam a Deus quando a situação aperta. Quando a situação está boa, sai, não vem no culto, quer viver de qualquer jeito aí fora.
Não que eu estou falando que tem nessa igreja, irmãos. Eu estou falando que eu vejo pessoas que eu conheço, que quando a situação está boa, não quer saber de orar. Segundo ponto que eu queria compartilhar com os irmãos, Atos capítulo 4, do verso 31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. A oração, irmãos, ela fortalece o cristão a vencer batalhas espirituais. Quando mais nós oramos, mais Satanás fica longe de nós. Quanto mais nós oramos, mais o Senhor, Ele nos brinda. O diabo, ele treme um cristão que ora. O diabo, ele passa longe de um cristão que ora. Através da oração, eu e você, nós recebemos a autoridade espiritual de Deus para vencer essas batalhas. Isso através da oração. Nós vencemos, irmãos, batalhas espirituais quando nós nos posicionamos de joelho. Exemplo, Daniel. Daniel, mesmo com a sentença de morte que o rei decretou, quem orasse ao seu Deus seria morto, jogado na cova dos leões. Daniel não teve medo. Mesmo assim, Daniel orou. A coragem dele, até hoje, nós podemos olhar no livro de Daniel e admirar e se espelhar, né, pastor? A coragem de Daniel. Imagine hoje, se lança um decreto na cidade, quem orar vai morrer. Será que nós teríamos essa fé de Daniel? Mesmo com esse decreto, clamar a Deus? Ou nós iríamos esconder? Ou íamos negar a nossa fé? Irmãos, isso é sério. E o tempo está se afunilando. O tempo está se acabando. Jesus está voltando. A cada dia que passa está mais difícil para nós. Vai chegar o tempo da perseguição. E para que nós não venhamos ser pegos de surpresa, vamos nos fortalecer dia após dia na oração, porque a oração, ela é o nosso combustível. Se nós orarmos, se nós tivermos um relacionamento com Deus, se nós buscamos a intimidade com Deus, Deus, Ele nos fortalece e nós não temeremos mal nenhum, porque o Senhor é conosco. Se quisermos vencer as tentações, precisamos vencer firmes, como crentes que oram. Nós só vamos vencer se nós orarmos. Terceiro ponto, Atos 12, capítulo 12, verso 5. Pedro, pois estava guardado na prisão, mas a igreja fazia oração contínua a Deus por ele. Enquanto ele estava preso, a igreja orava. Irmãos, quando a igreja ora, o impossível acontece. Se você quer um milagre, se você quer uma cura, ore, que o impossível de Deus vai acontecer. Pedro não era diferente de nós. As correntes se quebraram,
as prisões se abriram, milagres aconteceram. A oração abre portas. Glória a Deus. A oração, irmãos, ela abre porta, a porta que o homem não pode abrir, a oração ela abre. Tenha fé. Se você está precisando de uma porta aberta, que já saiu do seu controle, você não vê mais perspectiva nenhuma dessa porta ser aberta, ore a Deus. Assim como Ele abriu o cárcere e soltou Pedro, Ele também é contigo. Ele vai abrir essa porta na sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quantas vezes, irmãos, nós oramos por algumas situações difíceis, uma situação impossível, que nós vimos que Deus agiu no sobrenatural. Quantos já aqui já vivenciaram o milagre? Situações difíceis, que você já não via mais perspectiva nenhuma dessa situação ser resolvida, mas você orou e viveu o milagre, e viu o Senhor agindo no sobrenatural. Nós temos vários testemunhos. Se eu der o microfone aqui, eu garanto que tem vários testemunhos de vezes que vocês oraram, que já estava no campo do impossível, e vocês oraram, e Deus entrou com providência. É através da oração, irmãos. Se você quer ter um lar bem sucedido, se você quer ser bem sucedido no trabalho, na escola, no seu ministério, então continue de joelhos dobrados. Glória a Deus. Não limite o poder da oração de Deus na sua visão, na sua lógica. Não limite. Creia que Deus pode transformar qualquer cenário de crise em bênção. O Senhor, Ele é poderoso, especialista em transformar cenário de crise em bênção, em vitória. Para Deus não existe o impossível. Para nós sim, somos fracos, somos falhos, somos limitados. Mas para Deus não existe cenário de crise. Quarto, Filipenses capítulo 4, versos 6 e versos 7. Não andei ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica com ação de graça. E a paz de Deus guardará os vossos corações. Glória a Deus. Irmãos, orar não significa apenas mudar circunstâncias. Quando nós oramos, nós temos que mudar também as nossas atitudes diante de Deus. Não adianta mudar só as circunstâncias. As nossas atitudes têm que ser mudadas diante de Deus. A oração, ela tira o peso, ela tira a ansiedade. A oração, ela traz leveza. A oração, ela traz paz. Ela traz refrigério. Ela traz descanso no coração. Olha os benefícios que a oração, ela traz em nossas vidas. Mesmo antes, quando nós oramos, mesmo antes da resposta de Deus, o nosso coração já está em paz. Você pode estar angustiado, triste, desanimado. Quando você ora, antes mesmo do Senhor trazer a resposta, o seu coração já se sente paz, já se sente uma calmaria. Sempre que a ansiedade vier,
Dobre seu joelho. Transforme preocupações em orações. Não deixe que as preocupações do dia a dia, as lutas, os desafios, as mazelas desse mundo, venha tirar o seu foco. Venha tirar as distrações sua. Não deixe de orar. Não deixe de buscar a presença de Deus. A oração é o nosso combustível. Se nós não orarmos, nós vamos ser presa fácil de Satanás. Fique alguns dias sem orar para você ver o que acontece. Você não tem nem vontade mais de sair da sua casa para vir no culto. Você perde total intimidade com Deus. Porque quanto mais eu e você nós oramos, quanto mais nós buscamos a presença de Deus, mais intimidade, mais relacionamento eu gero com Deus, e mais Deus vai olhar para nós. Ele vai olhar lá e fala assim: olha meu servo, ora todo dia. Todo dia pode estar triste, pode estar alegre. As situações podem estar difíceis, pode estar faltando tudo, mas o coração dele não deixa de buscar a minha presença. Então, se você ore, continue orando. Se você não ore, comece a orar. Quinto ponto, João capítulo 15, versos 7 e 8. Se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto. Vocês já viram a árvore frutífera aqui, não viram? Alguém já viu? É bonito ou não é? Quando ela está cheia de fruto, flor, fruto, coisa mais linda. Isso é a vida do cristão também, irmãos. Quando ele começa a dar fruto, começa a brilhar a luz de Cristo nele, quando ele começa a frutificar. A oração que está de acordo com a palavra de Deus, ela gera resultado. Quando a sua oração está alinhada com Deus, ela vai gerar resultado. Ela vai gerar frutos. Não tem como, irmãos. Não tem como. Ela gera resultado que glorificam a Deus. Porque nós estamos aqui para que Deus nos use, para que através das nossas vidas Deus seja glorificado. E quando eu dou frutos, eu estou glorificando o nome de Deus. Porque através da minha oração, que se alinhou com Deus, eu comecei a dar frutos. Quando eu e você nós ora, nós não recebemos apenas bênção, mas nós tornamos vivos o poder de Deus em nossas vidas. Quem vê nós de fora, vê o poder de Deus em nossas vidas, quando nós começamos a dar fruto. Glória a Deus. Uma vida de oração, ela frutifica, inspira aqueles que estão do lado também a buscar ao Senhor. Quando você começa a frutificar, você começa a incomodar o seu vizinho do lado. Ele começa a olhar e começa a ver, mas como que aquele irmão está frutificando, como que aquele irmão está sendo próspero, está sendo abençoado. O que ele está fazendo? Você começa a contaminar o seu irmão do lado. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. O seu testemunho pode ser resposta de oração de alguém,
Por isso eu lhe digo essa noite: não pare, persevere. Aleluia, Jesus. Você é resposta de oração. Vocês são resposta de oração. Então não pare, persevere, que através de vocês, outras pessoas irão ser resposta de oração suas. Continue, não pare, persevere. Glória a Deus. E como nós podemos conservar uma vida poderosa de oração? Como nós podemos ter essa vida de oração poderosa? Você tem que ter um tempo diário com Deus. Sempre que eu vejo oração, quando eu oro, toda vez que eu oro, eu lembro no pastor Carlos, mandando as mensagens de oração. Quando ele deu o versículo, ele manda oração todo dia de manhã para a gente. Exemplo de oração. Pastor Denilson acorda 3:30 da manhã para orar. São exemplos de oração nós temos que nos inspirar também a eles, os nossos líderes espirituais. Nós temos que inspirar neles. Glória a Deus. Separe um dia, irmãos, para orar a Deus. Glória a Deus. Ore com fé. A oração eficaz tem muito em seus poder. Marcos 11:24. Ore segundo a vontade de Deus. Alinhe seus pedidos à palavra. 1 João 5,14. 1 João 5,14. Glória a Deus. Ore segundo a vontade de Deus, irmãos. Alinhe os seus pedidos à palavra dEle. Se você alinhar os seus pedidos à palavra dEle, tudo que você pedir em oração, Ele vai te ouvir. Se estiver alinhado na vontade dEle, o Senhor, Ele quer sempre o nosso bem. 1 Tessalonicenses 5,17. Ore sem cessar. Mantenha uma vida de oração intensa. Glória a Deus. Mateus capítulo 18, versículo 19 e 20. Ainda vos digo mais: se dois de vós na terra concordarem em pedir acerca de qualquer questão, isso lhes será feito por meu Pai que estás no céu. Ore em comunidade à igreja. A oração da igreja tem muito poder. Quando a igreja ora, irmãos, a igreja tem muito poder. As coisas acontecem. Deus inclina os seus ouvidos e começa a ouvir o clamor da igreja. Por isso que é bom nós estarmos aqui na oração no domingo da manhã, nas vigílias à noite, no sábado, nós estarmos aqui alinhando a nossa vontade com a vontade do nosso papai. Estou concluindo. Se o ministério de louvor quiser subir para nós finalizarmos. O poder da oração, irmãos, ela não está em nós, mas está em Deus, que responde às nossas orações. Não pensa que o poder da oração está em suas mãos, do jeito que você vai falar, vai gritar, não. O poder da oração está nas mãos de Deus. É Ele que responde às nossas orações.
Glória a Deus. Se você tem negligenciado a oração, se você tem deixado de falar com Deus, então, torne hoje um hábito na sua vida. Volte hoje a orar. Volte hoje a ter intimidade com Deus. Não deixe de orar. Não deixe de buscar a Deus. Glória a Deus. Se você está fraco, não consegue orar, peça direção ao Espírito Santo. O Espírito Santo, nosso Consolador, Ele vai nos ajudar a voltar àquela vida de oração que nós tivemos um dia. Porque se nós estamos aqui, eu creio que todos que estão aqui já teve aqueles dias de oração com Deus, aquelas orações fervorosas. Quando eu falo em oração, eu lembro quando nós passamos pelo encontro, pastor. Nós ficamos 3 dias no encontro. Era oração o dia todo. Não dava vontade de voltar mais embora. Nós estávamos, parecia que no mundo, no sobrenatural. A presença de Deus, o céu abaixou na terra. Nós não conseguíamos nem andar de tanto êxtase que nós estávamos. A presença de Deus era impactante em nossas vidas. A oração era de hora em hora. Estava tendo ministração, tinha 2, 3 orando, intercedendo. Não tinha espaço para Satanás operar. A presença de Deus era real. E quando nós oramos, não é porque o encontro era assim, a igreja é a mesma coisa. Se a igreja também começar a orar com fervor, a entender que a oração ela muda o cativeiro, a oração ela muda destino, ela muda tudo aquilo que parece ser o fim de nossas vidas. A oração ela transforma, ela restaura, ela nos levanta, ela nos revigora. A oração, o poder da oração é fantástico, é maravilhoso, é sobrenatural o poder da oração. Se nós começarmos a orar, assim como 1 Tessalonicenses 5,17 diz: ore sem cessar. Você vai ver o sobrenatural de Deus na sua vida, na sua casa, no teu trabalho. Aonde você andar, você vai ver a presença de Deus. Você vai chorar, você vai pular, você vai começar a andar na rua chorando da presença de Deus. Isso é oração. Isso é os benefícios que a oração ela nos traz. E por que sofrer, se nós temos acesso livre ao Pai? Não deixe de orar, irmãos. Persevere na oração. Persevere. O nosso sonho é que as vigílias prolongue o horário, porque nós queremos ver mais o derramar de Deus nessa casa. Nós queremos ver milagre, nós queremos ver cura, nós queremos ver libertação, nós queremos ver as crianças orando em línguas, pulando. Aleluia, Jesus. O poder da oração é surreal, é sobrenatural. Não tem como nós ficarmos parados quando a presença de Deus ela manifesta em nossas vidas. Então não negligencie a oração. Retorne hoje esse hábito em sua vida da oração. Se está fraca, está desanimada, peça que o Espírito Santo de Deus te conceda e que você consiga orar essa noite. Se você já é uma pessoa que ora, que busca a Deus, então não pare, continue orando, continue buscando a presença de Deus. Deus ele está ouvindo a sua oração, Deus ele está agindo. Lembre-se que um crente de joelho, ele é mais poderoso do que um exército inteiro. Não tem como você orar, ser um cristão que ora e as coisas não dão certo. Se você ora, se a sua vontade está alinhada com a vontade do Pai, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Glória a Deus. A Bíblia fala que nós temos autoridade no nome de Jesus para pisar serpentes e escorpiões. Vamos clamar Jesus. Vamos clamar Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Jesus, quero declarar teu
sobre toda mente e coração. Eu sei, Senhor, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo, Jesus. Jesus, quero declarar o teu nome, quebrando os vícios desta geração. Aleluia. Eu sei que há esperança e liberdade. Clamo, Jesus. Irmãos, continue orando. Continue orando, continue alinhando a sua oração com a vontade de Deus. Assim como homens e mulheres da Bíblia são referências para nós em oração. Assim como Ana orou e teve seu filho Samuel, você também pode orar. Você também pode ter o seu Samuel essa noite através da sua oração.
Assim como Elias orou por 3 anos e 6 meses, não houve chuva, você também pode orar, você também pode buscar ao Pai, e falar com Ele no seu íntimo, e orar, e que o seu milagre também, Ele irá prover. Os homens e mulheres da Bíblia, que são referências para nós, o que eles tinham de diferente de nós, somente que eles eram mais ousados, que eles oravam mais do que nós. Do resto, eles oram homens carnais igual nós. Então você tem livre acesso ao Pai. Continue orando, continue colocando nome na sua oração, no seu milagre, o que você tem pedido para Deus através das orações. Se você está desanimado, faz tempo que não ora, então volte logo hoje para os braços do Pai, no seu quarto, assim como diz em Mateus, no seu íntimo, ore ao seu Pai, que em secreto Ele ouvirá a sua oração e vai te surpreender ainda esta semana. Não deixe de orar. A oração é o nosso combustível. A oração é que nos dá força. A oração que tem nos guiado por onde quer que nós andemos. A oração que tem muitos dias, muitas das vezes tem nos livrado das garras de Satanás, que ele está louco para nos tragar. Mas o que tem nos guardado, o que tem nos brindado, é a nossa intimidade com Deus, é a nossa oração, é o nosso momento que nós temos com o nosso Pai. Então, não deixe de orar, não deixe de buscar a presença do Papai do céu. Ele tem coisas grandes para você. O seu milagre já está preparado. Falta apenas você alinhar a sua oração com a vontade dEle. Então não deixe passar desapercebido. Volte a orar. Volte a fazer o que você fazia antes. Mas não deixe de ter uma vida de oração. Não deixe de ter uma vida de comunhão com o nosso Pai. Senhor meu Deus, abençoe, Pai, a cada filho teu que se faz presente aqui essa noite. Aqueles que estão fracos, aqueles que não têm orado, que têm tido dificuldade para orar. Essa noite, Pai, eu declaro que o teu Espírito Santo de Deus irá visitá-lo essa noite, e o que não era vai passar a ser a partir dessa noite. Aquele que não orava vai começar a orar, que até os vizinhos vão estranhar com o tamanho da altura dessa oração. O inferno vai se abalar com essas orações. Cuida, Pai, guarda cada dos teus filhos, e aqueles que têm levado uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida de intimidade contigo, que o Senhor continue honrando, que o Senhor continue capacitando e dando forças para que eles não venham desanimar, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Aplauda o Senhor, irmãos. Aleluia.